Vamos analisar agora esses dados. Vamos receber aqui Cristiano Noronha, que é vice-presidente da consultoria Arco Advice. Cristiano, que bom tê-lo aqui no Hora H, meu caro. Bem-vindo. Prazer estar aqui com você, Thaís. Que bom, prazer é nosso. Cristiano, você sabe que eu fiquei olhando esses números e fiquei me perguntando o seguinte: o quanto dessa desaprovação tem a ver com a pessoa do presidente Lula no governo? Ou se mistura essa desaprovação com uma percepção sobre o Brasil de setores que o brasileiro batalha e não consegue se ver numa situação de tranquilidade em nenhum desses setores. O quanto você acha que é justo ou correto, ou ambos ou não, colocar tudo na fatura de um governo, que agora é do Lula, mas poderia ser qualquer outro? Bom, Thaís, eu nunca vi, de fato, uma avaliação de saúde e educação de nenhum presidente apresentar patamares extraordinários, né? Sobre esses dois aspectos, a gente sempre teve uma visão muito crítica da população de uma forma geral. E você tem razão, porque essas responsabilidades de saúde, educação, segurança, também é compartilhado com os municípios e com os estados, mas acaba caindo, obviamente, na conta do Poder Executivo e ele acaba pagando a conta dessa história, acaba pagando o pato, né? E então, a gente tem também uma situação de polarização, onde já existe uma visão, uma predisposição mais crítica por parte da opinião pública de avaliar o governo nessas áreas. Agora, chama atenção o fato da segurança pública, né? Porque esse tema superou todos os demais nos últimos anos como o principal problema do país. E também em relação à economia, mostrando aí uma piora. E essa piora, ela acaba se, vamos dizer assim, colidindo com a avaliação que o próprio governo faz. O governo, a economia está crescendo, os juros estão caindo, o desemprego no patamar relativamente baixo, mas não é isso que as pessoas sentem no dia a dia, né? Então, mesmo naquela área onde o governo diz e apresenta indicadores positivos, ele é avaliado de uma forma negativa. Lembrando, naquela reunião ministerial, o ministro Rui Costa, inclusive, cobrou do Sidônio, que é responsável pela comunicação do governo, dizendo: Sidônio, não sei se o pessoal sabe disso. Então, o governo também avalia que é meramente um problema de comunicação, Thaís. Cristiano, especificamente sobre segurança e sobre economia, esses dois indicadores tiveram uma piora importante. No caso da segurança pública, está piorando já há muitos meses. E no caso da economia, de abril para cá, teve um salto de 7 pontos. Ou seja, uma leitura muito ruim. E especificamente no caso da economia, não tem como tirar da conta do presidente da República. Ao mesmo tempo, fazendo um contraponto dessa avaliação negativa de economia e segurança, a gente tem essa monotonia, um termo que eu usei já há alguns dias para falar das pesquisas, que a gente traz todas aqui. Qual é o desafio de Lula, o quanto isso pesa na competitividade do presidente Lula nas eleições? Porque, afinal de contas, é ele que está no comando do país. Pesa bastante, Thaís, e é por isso mesmo que a gente está vendo o governo insistir num conjunto de medidas. Essa semana mesmo foi anunciada a questão de um programa chamado Desenrola 2, né, porque a versão 1 já tinha sido lançada. O governo está muito preocupado com o nível de endividamento das famílias. O governo também liberou recursos para que haja troca, por exemplo, de caminhões, avalia também crédito para a questão dos taxistas, aposta na escala 6x1, deu isenção de imposto de renda. Então, o governo está abrindo o cofre, como todo governo faz
em ano eleitoral, justamente para tentar amenizar essa situação econômica. E há uma certa frustração também, Thaís, porque quando o presidente Lula foi presidente, nos seus 2 primeiros mandatos, especialmente no segundo, o presidente ele conviveu com um ambiente econômico altamente favorável, né? E o boom de commodities, também conseguimos, durante a gestão dele, a questão do investment grade, e tudo isso não está acontecendo. O governo está reeditando programas antigos e não está gerando o efeito esperado na opinião pública, e nem deve gerar. Thaís, o que a gente vai ver é que esse conjunto de medidas que o governo está anunciando pode agregar alguns pontinhos a mais na popularidade dele, justamente por conta dessa polarização, e também não importa muito o que o presidente faça, ele não deve conquistar muitos votos. A pesquisa hoje faz uma pergunta específica, por exemplo, para a mudança da escala de trabalho, né? E 40 e tantos % das respostas disseram que a aprovação pode ajudar a mudar a sua leitura, a sua avaliação sobre o governo. Mas até lá a gente vai ter que acompanhar. Agora, Cristiano, eu preciso fazer uma última pergunta sobre o outro lado, porque a monotonia também vale para Flávio Bolsonaro depois que ele alcançou o presidente Lula. Thaís, mas aí o Flávio, enquanto que o Lula tem que enfrentar a dura realidade, o Flávio pode trabalhar a chamada esperança, né? E aí o eleitor insatisfeito com o quadro atual pode depositar no Flávio uma expectativa ligeiramente melhor. Então, por isso a gente tem visto nas pesquisas que o Flávio tem crescido e jogando praticamente parado. Ele não tem feito muito esforço, né? E isso se deve justamente a isso, porque o governo está patinando, gera medida e não consegue fazer com que as pessoas sintam essa melhora no dia a dia, e acabam, obviamente, ao passar do tempo, conhecendo outra alternativa, que é o Flávio, vale dizer, ele cresceu muito de dezembro para cá, então o Flávio está trabalhando nessa questão da esperança, e aí as pessoas acabam tendo, vamos dizer assim, uma visão ligeiramente melhor em relação ao Flávio do que o Lula. Eu digo ligeiramente porque os dois estão muito empatados, e dificilmente, Thaís, essa diferença que a gente vai ver um sobre o outro, ela vai ser superior a 4% mesmo no segundo turno. Ou seja, vai ser contagem depois da vírgula até o último minuto, né? Nós conversamos com o Cristiano Noronha, que é vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, foi um prazer, meu caro. Volto sempre aqui ao Hora H. Uma boa noite para você. Boa noite, estou sempre à disposição, Thaís. Que bom, obrigada.